preconceitos. E o que é a transexualidade? Ela já pode ser manifestada ainda na infância? Ou existe uma fase que acontece mais essa descoberta, ela se torna mais evidente? Fala um pouco sobre isso também. Então, né, como a gente já acabou de dizer, gênero, né, tá ligado a várias questões, mas principalmente a identidade, a reconhecimento de si. Então, quando a gente fala de identidade de gênero, né, homem trans, mulher trans, travesti, enfim, isso tudo é identidade de gênero. É como eu me identifico enquanto gênero. Então, uma criança, ela pode sim se reconhecer enquanto uma criança trans, né? Isso vai depender de como essa criança, do qual nível de consciência ela consegue ter de discussão de gênero, o exemplo que eu vou dar. Há uns tempos atrás, era muito difícil a gente falar tão abertamente sobre gênero e sobre sexualidade. Então, geralmente era uma coisa imposta, principalmente para crianças, né? Tipo, você, menino, você não pode brincar de boneca, não, vai brincar com seu carrinho. Então, através, às vezes, dessas imposições, a criança entende o incômodo que ela tem com as coisas que são associadas, né? Eu falei, objeto não tem gênero. A gente que associa o objeto, né? Gênero ao objeto. Então, boneca não é só de menina. Menino também pode brincar. É uma coisa sem gênero. Mas a sociedade impõe isso. Então, quando a criança não segue o padrão de imposição, que é isso a gente sente desde de criança, mesmo que a gente não ache que não, né? A gente sofre essa imposição desde criança, dentro de casa, na escola, enfim, vários setores da sociedade reforçam esse tipo de ideia. Então, quando uma criança entende que ela não se encaixa, vai depender do nível de conhecimento que ela, né, que é falado mesmo sobre isso, de abertura que vai ter com os pais, de falar, olha, eu não gosto disso, eu acho que eu sou assim, eu vi meu coleguinha, eu acho que eu sou igual meu coleguinha. Vai depender muito da criação, né, da abertura de poder falar de si, do reconhecimento de si, mas é muito possível, sim, uma criança se identificar. E a gente vem, de uns tempos para cá, vendo talvez isso de maneira um pouco mais ampla, pela essa abertura que a gente está acabando abrindo mesmo, criando para poder falar do assunto, né, independente de como foi, não como se fosse um tabu de, não, esse assunto eu não posso falar dentro da minha casa ou dentro desse local. É realmente dando abertura para a pessoa se expressar, falar de si. Então, a identidade é uma construção. A gente vê mais comumente lá depois da adolescência, né, que tem o desenvolvimento do corpo. Então, isso pega muito também para a pessoa trans, esse desenvolvimento corporal, e aí os incômodos com o corpo, com a associação também de ter que performar o gênero, né? O que é performar o gênero? Tem que vestir vestido, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso também é muito mais cobrado na adolescência, pela questão social, de socialização. Então a gente vê mais comum da adolescência para a vida adulta, assim, a gente, né, é mais comum de ver, mas a gente vê em todas as fases da vida, né? Na infância, na adolescência, na vida adulta, na terceira idade, a gente vê esse processo independente da idade da pessoa. Um homem trans hoje é mais aceito pela sociedade do que uma mulher trans? Qual a sua avaliação com relação a esse universo feminino, né, de tantas questões de preconceito e violência? Fala um pouco também sobre isso, né? A gente queria te ouvir um pouco da sua experiência e ouvir um pouco sobre isso dentro desse universo. Tá? A minha experiência pessoal aconteceu começou, né, acontecer com 21, 23 anos, né? Eu Eu nunca tive, como eu disse, é muito importante esses espaços para estar falando sobre gênero, estar falando sobre sexualidade, porque eu nunca discuti ou pensei sobre gênero na minha vida. Eu só vivia e entendia que havia alguns ruídos, alguns estranhamentos nas minhas relações, né, sociais, enfim, mas eu apenas deixava passar e continuava sem pensar muito sobre, porque eu não tinha material para pensar sobre aquilo. Então, eu fui vivendo assim até a faculdade. Quando chegou na minha faculdade, quando começou aquela discussão de formatura,
E aí vem, como eu disse, a pressão social das vestimentas, as coisas, e falei, olha, não vou participar porque eu não quero passar por isso. E aí meu amigo, ele já tinha um pouco mais de contato com a população LGBT, ele falou, olha, você tá me contando isso, parece aqui, assiste esse vídeo. Aí eu fui assistir um vídeo falando sobre homens trans e pessoas não binárias, aí eu fui ver qual que você se encaixa. E aí, na hora que eu entendi o que que era, eu falei, ah, é isso. Eu falei, então eu sou um homem trans. Eu falei, para mim fez todo sentido, que todas aquelas questões que eu fugia, porque eu não sabia como lidar, porque eu não tinha material, acabou fazendo sentido na minha cabeça. Eu falei, não, então realmente é isso. E aí eu fiquei um período pensando se eu ia levar em frente as mudanças físicas e sociais né, que demandavam, que para mim fazia sentido, mas eu sabia também que tinha toda essa dificuldade que poderia vir, né? De um preconceito, de uma não aceitação. Falei, então, como que eu vou lidar com isso? Eu fiquei um tempo pensando, depois eu conversei na minha casa, conversei com meus amigos, fui muito acolhido, né? Eu tive a sorte de ter bastante apoio. Não foi todo sempre apoio, né? Mas a maior parte foi apoio. E tendo essa base de apoio, né, dos meus amigos e de alguns familiares, eu consegui me manter bem para poder enfrentar qualquer tipo de obstáculo que viria a ter, que ainda tem, né? Que é um engano muito comum para quem acha que, tipo, ah, transicionou, tá com aparência, não passa mais por nada. Não, continua se passando. E só que em menos escala, quando a pessoa não tá com uma aparência dita passável. A gente fala passável, que é um termo usado no meio trans, né? Que tem sido questionado, mas enfim, que é uma pessoa que, se você não conhece ela, e você olha, você não diz que ela é trans. Ela está passável pela sociedade, como uma pessoa cis. E, né, cis é a pessoa que não é trans. E, e aí foi basicamente isso a minha experiência, assim. Eu passei por algumas dificuldades, ainda passo de vez em quando, mas eu tive apoio em lugares fundamentais, então eu consegui fazer a transição de maneira mais equilibrada, mais bacana, assim. Qual deve ser o papel, a conduta dos pais, os responsáveis? Como que deve ser esse papel de que isso seja saudável para as pessoas que estão nessa fase dessa descoberta? Como que deve ser essa relação? E qual é a importância, como que isso pode ser crucial para as pessoas nessa conduta saudável dos pais responsáveis? Fala um pouco para a gente como tem que ser essa relação? Como deve ser essa relação? Então, o ideal é realmente ouvir essa criança, entender a demanda dela, né, da criança, adolescente, enfim, né, ouvir a demanda dessa pessoa e tentar entender de onde aquilo vem, por que que aquilo começou a ser uma questão, e também os pais buscarem apoio em grupos de apoio. Eu sempre reforço isso, porque quando a gente está falando de transição, é uma transição para todas as pessoas, não só para a pessoa trans, mas todas as pessoas envolvidas, né? Então, a família, amigos, todas as pessoas que estão no ciclo daquela pessoa também vão transicionarem junto com essa pessoa. Então, é importante buscarem grupos de apoio, né? Hoje a gente tem o Mães pela Resistência, a gente tem alguns grupos que são muito importantes, né, de pais para trocarem experiência entre si, falar, olha, comigo foi assim, eu agi dessa maneira, tudo bem você se sentir assim, é comum, para poder lidar com aquela questão, né, em si, para poder também transmitir um apoio, um acolhimento. É importante acolher essa demanda, porque se você não dá abertura, né, para poder discutir, para poder entender, é muito comum o, o suicídio na população trans. Então, assim, o suicídio não é uma coisa que vem do nada. É realmente uma negação, né, uma rejeição que vem acontecendo em várias etapas da vida da pessoa. E quando a gente fala do núcleo familiar, é o primeiro núcleo que a gente tem quando a gente vem no mundo. Então, é basicamente a base. É importante que pelo menos a base dê, mesmo que não entenda, mas demonstre estar disposto a entender, demonstre estar disposto a caminhar junto para que aquilo não seja uma questão na vida da pessoa e venha poder agravar. Isso é uma questão de muito séria, né? De, de gravidade sem reversão.
O Pedro, muito interessante isso que você falou, que não é só a pessoa, né? Toda a família, né? Todo o ciclo vai passar por isso, né? Então é interessante que todo mundo esteja junto e esteja numa vivência mesmo saudável para não acontecer essas questões tão sérias, né? Como você colocou aí do suicídio ou de depressão, né? E, então, uma forma de encarar isso, né? Eu acho que o afeto, o amor aí, acho que é crucial também para que todos sejam fortalecidos, né, nesse processo.